Olá, alunos, boa noite. Eu sou a professora Amanda, da disciplina de Ensino Religioso, e hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre a aliança matrimonial. Esse texto foi um texto que a gente passou, ou que a gente trabalhou lá no grupo, antes da nossa atividade avaliativa, tá certo? Então, ele é da data do dia 10/5/2021. Esse texto ficou sem atividade, porque na semana que a gente ia fazer atividade sobre o texto, a gente teve a nossa atividade avaliativa. Então, vamos retornar a ele e fazer a atividade depois, tá certo? Então, vamos lá. Aliança matrimonial. O ritual do casamento é uma celebração em que um casal estabelece um vínculo segundo as regras de sua religião. Existem inúmeros rituais, como, por exemplo, o casamento budista, o casamento cigano, o casamento evangélico, católico, o casamento bandista, o casamento nos centros de candomblé, entre outros. Essas cerimônias se submetem às normas de cada crença e é independente do reconhecimento do Estado ou pela lei civil para ser válido. Ou seja, esses casamentos acontecem na presença de um padre, de um pastor, de um líder religioso, de um pai de santo ou de uma mãe de santo, independe da validade do Estado ou da lei civil, porque aqui a gente está falando do casamento no religioso. Então, o casamento no religioso é válido, independente do reconhecimento do Estado, certo? Temos o casamento religioso, que são esses que a gente está falando, e a gente tem um casamento civil, que é onde a gente fica perando, onde o casal fica diante do juiz e aí celebra a união na lei civil. Aqui a gente está falando do casamento religioso, então no casamento acontecido dentro das igrejas, dos templos, né, diante de líderes religiosos. Então, esses casamentos acontecem independente do reconhecimento do Estado ou da lei civil. Então, vamos continuar. O respeito às tradições individuais de cada religião ajudam a compor as particularidades que os rituais possuem, o que o torna ainda mais simbólicos, né? O casamento é uma das tradições humanas mais antigas e disseminadas pelo mundo, e tem como objetivo estabelecer uma união conjugal em que os envolvidos têm como propósito a vida em conjunto, envolvendo e compartilhando os interesses e responsabilidades durante a vida, tá? Logo abaixo eu botei a imagem de alguns casamentos, como casamento católico, cigano, budista, os casamentos que acontecem nos centros de candomblé ou de umbanda. Então, eu quero que vocês percebam na imagem que, dependendo da crença, o casamento ele não muda o seu objetivo, que é a união de duas pessoas compartilhando interesses e responsabilidades durante a vida. Mas os rituais que rondeiam as festividades, né, que rondeiam as cerimônias e as celebrações, às vezes são um pouco diferentes. No casamento católico, a gente vê a noiva vestida de branco, a presença de um padre e dos familiares ao redor, né? É o casamento católico. No casamento cigano, a gente já vê a diferença nas vestimentas dos noivos, né? Onde são um pouco mais coloridos, né? E pode ser tanto na presença de um padre ou como pode ser na presença de um líder comunitário cigano, certo? E dependendo também da comunidade, porque os ciganos eles casam entre si. Existem ciganos de várias etnias, então eles não casam com etnias diferentes. Ciganos sempre se casam com a mesma etnia, certo? Logo abaixo a gente também tem o casamento budista, onde a gente vê a presença de um monge, que é um líder religioso da crença budista, celebrando a união. E as vestimentas um pouco mais diferentes do que a vestimenta do casamento cigano ou a vestimenta do casamento católico. E logo abaixo também a gente vê o casamento, né, que acontece nos centros de umbanda ou candomblé, onde a gente tem a presença de um pai ou uma mãe de santo que vão celebrar a cerimônia, né, os noivos vestidos de branco e a família ao redor, certo? Então, esses são alguns casamentos, né, porque existem uma variedade muito grande de cerimônias em volta do casamento. Existe o casamento indiano, que é um casamento muito colorido, onde o casamento é arranjado. No casamento cigano também a gente tem essa prática antiga, né, que é o casamento arranjado. A moça cigana, ao completar 15 anos, ela já está apta a casar-se, então a sua família ou seu pai procuram na comunidade um rapaz que seja perfeito para ela, né, ou que
seja mais apropriado para ela, e aí é celebrado o casamento. Então, no casamento indiano, no casamento cigano, em alguns outros casamentos pelo mundo, no casamento da religião islâmica, a gente vê muito essa prática que é antiga, que é o casamento arranjado, né? Uma prática que a gente viu aqui também no Brasil durante os séculos passados, né? Onde a moça, quando chegava na sua idade de casar-se, o seu pai encontraria o esposo perfeito para ela. E como presente, durante o seu nascimento e seu desenvolvimento, o seu pai juntava riquezas, eram em dinheiro ou em especiarias, que iam servir de presente para o seu futuro noivo, que a isso se chamou o nome de dote. As moças, durante a sua juventude, seus pais acumulariam dinheiro ou algum tipo de bem precioso para dar para o seu noivo, né, como um presente, e a esse bem se chamava-se dote, né? E essa prática de casamento arranjado é muito antiga e aconteceu durante muitos séculos, tanto aqui no Brasil como em outras culturas, né? Então vamos lá para algumas também curiosidades, né? A primeira é como surgiu a aliança, né? Como surgiu a questão de no casamento a gente trocar anéis, colocar anéis, por que o dedo anelar e por que isso? Então vamos lá. Acredita-se que os registros mais antigos do uso da aliança sejam no Egito, há mais de 48 mil anos atrás, né? Então, junco e raízes entrelaçados ou tramas de couro em forma circular eram usados como anéis e simbolizavam a união e a vida eterna para os egípcios. Também, tá certo? E também os povos gregos acreditavam que o dedo anelar esquerdo possuía uma veia que levava diretamente ao coração. Por isso começaram a usar o anel de ferro imantado nesse dedo, para que os corações dos amantes ficassem atraídos para sempre. O costume passou aos romanos e a igreja manteve a tradição. Então, podemos dizer que os egípcios e os gregos começaram com o uso da aliança no dedo anelar. E daí esse costume passou para os romanos e posteriormente para a igreja, e até hoje se mantém a tradição da aliança quando a gente vai casar, ou então da aliança quando há o matrimônio, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Logo após tem a atividade, leiam o texto com atenção, assistam o vídeo também, e logo após façam a atividade. Qualquer dúvida no privado, e eu desejo a vocês uma boa noite.